Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Desenvolve Talks. Estamos começando o Desenvolve Talks, um espaço para falarmos sobre o mercado financeiro com grandes especialistas. Eu sou Isabela Carvalho, sou repórter da Inteligência Financeira e eu estou aqui a convite do Desenvolve para conduzir um pouquinho o nosso papo de hoje. Eu sou uma mulher branca, de cabelos loiros, tenho 1,67 m e estou com uma calça preta e uma blusa também preta. Bom, o Desenvolve é a plataforma de desenvolvimento que ajuda os colaboradores do Itaú a impulsionar as suas carreiras e fazer os youtubers chegarem cada vez mais longe. E temos uma boa notícia. Recentemente o Desenvolve, que era exclusivo para youtubers, começou a liberar alguns conteúdos de desenvolvimento para profissionais que ainda não fazem parte do time do Itaú. E o Desenvolve Talks é um deles, ou seja, se você não é youtuber, seja muito bem-vindo também ao Desenvolve Talks. Bom, essa é a nossa segunda edição e hoje a gente vai falar sobre previdência e as principais características e também os benefícios. Se você perdeu a edição anterior do Desenvolve Talks, que foi sobre investimento internacional, com Daniel Haddad, diretor de investimentos da Avenue, depois que a gente encerrar aqui, é só procurar por Desenvolve Talks no seu aplicativo de podcast favorito. Hoje a gente está de cenário novo, mais youtubers aqui na nossa roda de conversa e duas referências no assunto que vão nos ajudar a aprofundar e desmistificar esse tema, previdência. Para qual perfil de clientes esse produto é mais adequado, como funciona, qual a importância de um cliente ter uma previdência privada e quais os diferenciais. É sobre isso e muito mais que a gente vai discutir aqui no Talks de hoje. Se você está acompanhando a gente, já tira sua foto e compartilha com a hashtag DesenvolveTalks no LinkedIn, que a gente acompanha tudo para saber quais são os youtubers mais engajados. Além disso, se você é um profissional CFP e está acompanhando a gente ao vivo, esse evento vale um crédito de educação continuada na Planejar. Depois do evento, você vai receber um e-mail com todas as informações para poder resgatar esse crédito. Bom, então chega de mistério, vou apresentar os nossos convidados de hoje aqui para vocês. Estamos com o Cláudio Sanches, diretor de produtos de investimento e previdência, e o Rogério Calabria, superintendente de produtos de investimento. Sejam super bem-vindos aqui ao Desenvolve Talks. Tudo bem? Isabela, obrigado para poder participar, falar um pouquinho sobre previdência, que é um assunto super importante para todo mundo. Obrigada, Cláudio. Tudo bem, Rogério? Tudo bem, Isabela. Agradeço também o convite. Para mim é um prazer falar. Tenho que fazer minha autodescrição, certo? Então, eu sou um homem branco, estou usando um óculos azul, uma camiseta polo cinza, infelizmente parcialmente calvo, né? Depois já estou perto, chegando na fase de aposentadoria daqui um pouco, então eu já estou nessa situação. Agradeço muito o convite. Falar de previdência para mim é sempre um prazer aqui, tá? Cláudio, vou pedir, por favor, também para você fazer a sua autodescrição. Claro, eu sou um homem branco, de cabelos brancos, né? Então isso quer dizer que eu estou mais perto ainda do que o Rogério. Bem mais na parte de aposentadoria. Estou vestindo uma camisa azul e uma calça cinza e óculos pretos. Perfeito. Bom, para a gente começar então aquecendo esse nosso papo, vou começar com a primeira pergunta aqui para o Cláudio. Cláudio, hoje a gente tem profissionais com diferentes experiências nos acompanhando aqui nesse bate-papo. Tem pessoas que já atuam com investimentos há alguns anos no Itaú e também quem está começando aqui na carreira do mercado financeiro, né? Também quem quer ingressar no mercado financeiro. Por isso eu vou começar pelo início, né? Por que a previdência privada precisa fazer parte das nossas conversas com clientes, amigos e familiares? Bom, eu acho que pensar no futuro, né, em detrimento do presente, talvez seja uma das coisas mais difíceis que a gente tem na nossa vida do ponto de vista comportamental. Acho que a gente vê isso em várias coisas da nossa vida, né, desde comer aquele docinho, né, ir na academia todos os dias, porque de fato o benefício a longo prazo ele é muito difícil de ser visto, né? Então a previdência ela claramente tem esse papel de ajudar com que as pessoas, do ponto de vista financeiro, que elas pensem mais no futuro. E acho que tem duas coisas aqui que são super importantes, tá? Acho que a primeira, muito pouca gente para entender o quanto que elas vão ganhar da Previdência Social Pública. E geralmente essa Previdência Social Pública ela não é suficiente para você manter o padrão de vida que você tem enquanto você está trabalhando. Então é importante que você tenha claramente uma renda complementar, e essa renda complementar, por várias razões que a gente vai discutir, uma das melhores maneiras de fazer isso é através da previdência complementar e gerar essa renda adicional. E acho que, por último, acho que é uma maneira muito bacana
de você pensar no futuro. Quando você começa a investir em previdência, você se obriga a pensar no futuro, no seu planejamento, de quando eventualmente você vai parar de trabalhar ou quando você vai parar de trabalhar. Então tem um aspecto aqui educacional de planejamento de futuro muito bacana também. Perfeito. Agora que a gente já introduziu um pouquinho o tema, vou passar aqui para as nossas youtubers convidadas, cheio de mulher aqui hoje, hein? Vamos começar com a Andresa Pestana, que está aqui representando a AGL. Tudo bem, Andresa? Tudo bem, olá, obrigada. É muito bom estar aqui com vocês. Vou iniciar fazendo minha autodescrição, né, para quem me ouve e não me vê. Eu sou uma mulher de estatura baixa, eu estou usando hoje uma calça jeans, tênis branco, uma t-shirt branca, um blazer azul claro, sou loira para esconder os brancos aqui. Estou também usando um colar laranja. Bom, vamos lá, Cláudio. Na rede de agências, muitas vezes nós nos deparamos com clientes que não sabem o que é uma previdência privada, né? E, portanto, desconhecem os benefícios, impacto em seus planos financeiros e, por sua vez, inclusive, as vantagens em ter esse produto. Olhando para infinitas possibilidades de investimento que nós temos hoje, na sua opinião, o que você acha que seria um fator determinante para que um cliente escolhesse investir em um plano de previdência privada? E olhando para os nossos times de negócio, quais os cuidados que eles devem ter para falar deste produto? Obrigado, Andressa. Acho que são perguntas. Você colocou um ponto super importante, né? Quando você está falando de futuro, não necessariamente você tem só previdência privada como sendo uma opção. Acho que a previdência privada ela tem vários benefícios, mas cabe sempre ao nosso investidor e isso com a ajuda dos nossos profissionais de entender o que é melhor para esse investidor. E acho que aqui, né, a previdência ela tem alguns benefícios porque ela foi criada claramente para a gente pensar no futuro. Então ela tem algumas coisas, por exemplo, como alguns benefícios fiscais para quem fica muito tempo. Então, principalmente no caso do PGBL, você consegue fazer um planejamento fiscal muito bom, né, e pagar eventualmente menos imposto de renda no curto prazo, para só lá depois, quando você for transformar isso numa renda, isso fazer sentido. Então, funciona e o PGBL claramente não é para todo mundo, né? A gente depois discute um pouco mais isso, mas uma maneira muito boa de você fazer um planejamento financeiro. Você também tem o VGBL, né, que não tem o come-cota, né, o PGBL também não tem o come-cota, então ele também tem aqui um processo muito bom, né, de você fazer um planejamento financeiro, e tudo isso de fato, para que a gente tenha um incentivo, né, das pessoas pouparem no longo prazo. Acho que uma outra coisa é toda a questão de planejamento sucessório, né? O planejamento sucessório, geralmente, quando, né, alguma pessoa vem a falecer, tem um processo bastante complexo, muitas vezes, para que o dinheiro fique liberado, e você tem alguns benefícios na Previdência, onde esse dinheiro é claramente liberado quase que automaticamente, em menos de um mês. Isso, às vezes, faz muita diferença para as famílias, porque é um momento super difícil e, às vezes, aparecem necessidades que não estavam previstas. Acho que uma outra coisa também muito boa é a flexibilidade de você trocar, né, de investimentos. A Previdência tem aquele instrumento que a gente chama de portabilidade, onde você pode trocar, né, de um plano de renda variável para um plano de renda fixa, para um plano de multimercado, sem ter que resgatar ou eventualmente pagar um imposto de renda, né? Diferente de alguns outros investimentos, tem que ir lá, resgatar, pagar imposto, aplicar novamente. A Previdência, de fato, tem essa flexibilidade de você colocar. E acho que tem uma outra coisa que é super importante, que a gente fala muito pouco, que é toda a questão de renda, né? Eventualmente, quando você entra na aposentadoria, ou eventualmente quer gerar, mesmo antes de entrar na aposentadoria, gerar uma renda para alguma pessoa, né? A Previdência também tem essa funcionalidade que te permite, né, contratar uma renda para alguém, às vezes é para uma pessoa mais jovem, né, para alguém que você conhece e você quer garantir uma renda por um determinado ponto. Então, acho que a Previdência faz tudo isso, né, para garantir esses benefícios que eventualmente alguns outros produtos não têm, tá? Acho que a questão de cuidados eu passo para o Rogério, para ele falar um pouco sobre o que a gente tem que tomar cuidado na hora de comercializar a Previdência.
Vamos lá, acho que o principal cuidado que tem que ter é não comprometer uma parcela muito grande do patrimônio do cliente na Previdência, né? Então, assim, como é um instrumento mais para o longo prazo, se você coloca 80%, 90% do recurso do cliente naquilo, isso pode dar um problema em algum momento. O cliente vai precisar de uma liquidez, vai precisar fazer alguma aquisição, alguma coisa, vai perder o benefício porque vai ter que resgatar. Então, acho que esse é o principal cuidado, né? Agora, a recomendação de previdência precisa ser muito estudada, né, por quem está ali oferecendo para o cliente, porque você tem que encaixar o cliente direitinho qual produto, né, se é o PGBL, o VGBL, e na tributação. Então eu me atentaria a essas duas coisas principais. Se eu conseguir identificar o perfil do cliente ali para colocar no produto e na tributação certa, e acho que isso é 90% do sucesso aqui, e também tomaria um cuidado para não ultrapassar, né, não ser uma parcela preponderante, né, sei lá, 80%, 70%, talvez não vai fazer sentido, a não ser nos casos de sucessão patrimonial, em que, né, muitos clientes acabam optando por deixar uma parte maior do recurso, né, até para gerar liquidez para a próxima geração. Acho que esses são os dois cuidados principais. Perfeito, obrigada. Muito bem, então falamos aqui um pouquinho sobre os diferenciais e também os cuidados, né, para recomendar esse produto. E agora eu vou chamar a Amanda Lima, que também está representando a GEL, para fazer a próxima pergunta. Tudo bem, Amanda? Tudo bem, olá. Bom, fazendo aqui minha autodescrição, sou uma mulher branca, loira, estou vestindo uma blusa preta, uma calça salmão. Bom, Rogério, minha pergunta é para você. Pegando um pouco aqui a carona na pergunta anterior, eu considero hoje que a previdência privada ela enfrenta aqui um desafio cultural, né? E algumas barreiras que a gente encontra que podem ser mitos aqui, como, por exemplo, que é caro, que não rende, que é complexa. E aí eu queria ouvir de você se isso é um mito ou se é realmente uma realidade. E também como que a gente encaixa aqui a previdência na nossa carteira de investimentos. Ótima pergunta. Você falou três coisas, né? Que é complexo, caro e pouco rentável, né? Vamos lá. A previdência hoje no Brasil né, como instrumento, não estou falando do Itaú, estou falando do mercado, né? Tem 1 trilhão e 300 bilhões de reais aproximadamente. Né? Então, como é que um negócio chega nesse tamanho, sendo complexo, caro e rendendo pouco, né? Então assim, complexo eu concordo, tá? Eu acho que não é trivial, não é um produto trivial. É um produto complexo quando você compara com outros investimentos. Agora, a parte de ser caro e pouco rentável, acho que já foi verdade, sendo bastante sincero aqui. Acho que quem tem um pouco mais de tempo no mercado financeiro vai lembrar de previdências que cobravam taxa de carregamento, ou seja, cada aplicação que fazia descontava um pedaço. Então, assim, era caro investir em previdência, né? Então, eu acho que isso, o próprio mercado, né, e a competição, né, ela foi ajustando. Hoje, a previdência é um instrumento, é um produto financeiro tão acessível quanto qualquer outro. Tão caro ele não é mais, né? Eu acho até que ele é, para o que ele entrega, eu acho até que ele é barato, tá? Na minha avaliação. Com relação a render pouco, eu acho que também já foi verdade, tá? Porque as taxas de administração cobradas nesse produto já foram muito elevadas no passado. Hoje também, isso, assim como o carregamento, que não existe mais no 99% do mercado, as taxas de administração da Previdência hoje, elas são iguais, né, a de fundos aqui. Então, é bastante mais barata a taxa de administração. E a taxa de administração sendo menor, isso é mais rentabilidade. Mas nessa questão de rentabilidade, tem uma outra coisa que tem uma importância alta nessa equação. O mercado, assim, a regulamentação da Previdência, especialmente onde os recursos da Previdência podem ser investidos, né, em títulos, em ações, no exterior, em operações com derivativos, ela foi sendo flexibilizada ao longo dos anos. Então, antigamente, se a gente voltar 10 anos atrás, você pegava um fundo tradicional, um fundo multimercado tradicional, um fundo de investimento e uma Previdência. Você ia notar que o fundo entregava mais pelo mesmo nível de risco do que a Previdência. Porque existe uma série de operações que o fundo poderia fazer e a Previdência não podia fazer. Ao longo do tempo, os órgãos reguladores atuando, né, a SUSEP, a CVM, cada um no seu papel, essas flexibilizações foram sendo trazidas para os planos de Previdência. Então hoje, virtualmente tudo que um fundo de investimento faz, vou falar que é tudo, porque sempre tem alguma exceção, e às vezes algumas exceções são realmente necessárias, tá? Para manter esse mercado seguro né? Porque afinal a poupança das pessoas tá nisso, né? Também não dá para ser uma coisa assim
sem regulamentação, né? Mas no final da história, hoje, a gestão de um fundo previdenciário ela é tão sofisticada e com as mesmas possibilidades que um fundo não previdenciário. Então, hoje, ela não rende mais pouco. Ela rende exatamente como os outros, ou ela tem um potencial de rendimento exatamente igual ao de um fundo de investimento. Agora, falei do caro, falei do rende pouco. O complexo, aí que entra, né, o nosso papel aqui junto com os clientes, né, de conseguir sentar com o cliente, entender se é um cliente para PGBL, se é um cliente para VGBL, qual é a tributação que é melhor para cada perfil. Acho complexo, mas quando eu olho o tamanho do mercado, eu acho que a indústria, né, todos que lidam com clientes para falar de investimentos, conseguiram ao longo do tempo superar esse desafio, né, de explicar isso para os clientes, né? Hoje eu vejo assim clientes falando absolutamente de forma normal sobre P, V, né? Até os apelidos, né? Já chama logo da primeira letra. Então, complexo mas é um negócio que já tem 2 décadas no Brasil, 2, 3 décadas no Brasil. Então, as pessoas hoje falam disso com uma naturalidade incrível, né? Muito diferente do que a gente via lá atrás. Mas é complexo. Obrigada. Eu acho que o nosso papel aqui justamente é tirar um pouco, né, desses mitos e também dessa complexidade toda sobre o tema. Obrigada, Rogério. Bom, agora eu vou chamar a Valquíria Lima, que veio representando o Personalité, para fazer a nossa próxima pergunta. Olá, eu sou a Valquíria, sou uma mulher alta, branca, olhos castanhos, cabelos também aqui um pouco loiros para esconder os brancos. E diferente do que a Andressa trouxe, aqui no Personalité, alguns clientes têm um conhecimento mais profundo sobre a importância da previdência no seu planejamento financeiro. Mas, Cláudio, acho que uma das dúvidas, e o Rogério até trouxe no início, a importância de definirmos qual é o melhor modelo de previdência. Quando a gente fala de PGBL, como identificamos o cliente com este perfil e também como podemos assessorá-lo em relação aos benefícios tributários fiscais? Olha, eu acho que essa é uma pergunta super bacana e isso está um pouco relacionado com a anterior que foi feita, falando sobre a complexidade da Previdência. De fato, a gente tem esses nomes P, Vs, a gente não foi muito criativo para desenvolver um nome que fosse mais simples. Mas, de fato, assim, o PGBL tem algumas vantagens em relação ao V e a outros investimentos que são muito boas. Então, assim, como identificar se alguém pode investir no P? Acho que tem algumas regras muito fáceis de a gente marcar, mas claramente depois você tem que aprofundar com os nossos clientes. Acho que a primeira coisa é que o investidor ou a investidora, ele precisa contribuir para o INSS. Acho que essa é a primeira coisa, ele tem que ter um trabalho formal. A segunda coisa é que ele precisa, né, também fazer a declaração completa do imposto de renda. Então, se você fez um PGBL que tem os benefícios fiscais, tem que fazer a declaração completa do imposto de renda. Acho que a terceira coisa é o volume, né, de dinheiros, né, de quanto você ganha por ano. A gente tem uma regra, mais ou menos, que você entre 90 a 100 mil reais, acima disso, começa a ser interessante de você fazer um PGBL, né, e fazer a declaração completa, mas claramente é importante que a gente sempre olhe as outras deduções do imposto de renda que a pessoa tem. Então, isso é importante para a gente olhar e conseguir fazer um planejamento tributário muito bom. Só para a gente lembrar, né, você pode investir na Previdência, no PGBL, até 12% da sua renda, né? Então, até 12% da sua renda, esse valor de 12% não é tributado na fonte. Então, você não paga nenhum imposto de renda neste valor, por isso que tem a vantagem. Quando é que você vai pagar esses 12%? Lá na frente, quando eventualmente você for tirar esse dinheiro em forma de renda ou eventualmente em parcelas que você ajustar. E por que é vantajoso? Porque talvez lá na frente, né, quando você for tirar em renda ou em parcelas, esse valor ele tem uma alíquota de imposto menor do que tem hoje, porque a sua renda talvez vai ser bem menor do que a renda que eventualmente você tem hoje, ou você complementa isso com outras coisas para conseguir ter esse benefício tributário
e realmente ter um benefício maior. E eu queria só comentar acho que um outro ponto, porque é super importante, né, que é fazer o PGBL também para os filhos, né, e para as filhas. Eu fiz no caso dos meus 2 filhos, né, então claramente aqui não é simplesmente uma recomendação, mas é uma recomendação que a gente acredita. Por que isso é bom? Porque eventualmente você faz uma parte desses 12%, 1%, 2% para o filho ou para a filha, né, e quando eles atingirem a maioridade, 18 anos, ou eles eventualmente estão começando a trabalhar ou estão na universidade, né, eles podem tirar esse valor que você investiu em forma de renda e como naquele momento ele provavelmente ou a renda deles é muito pequena ou eventualmente eles nem têm porque estão fazendo faculdade, né, eles não vão pagar imposto sobre este valor. Então, assim, é uma maneira, né, de a gente acelerar, né, a entrada das crianças, né, que a gente vão ser sempre crianças para a gente, no mercado de trabalho, ou eventualmente no processo de educação. Então, de fato, tem uma vantagem muito grande aqui de você fazer um PGBL, claramente para aqueles clientes que se enquadram nas características de um plano PGBL. Legal, muito obrigada. Perfeito, obrigada, Cláudio. Quanto antes, melhor. Então, eu acho que quando a gente fala de previdência privada, o tempo é nosso melhor amigo, né? Com certeza. Bom, dando continuidade aqui no nosso tema de hoje, eu vou chamar a Joyce Cossenza, também representando Personalité. Tudo bem, Joyce? Tudo. Eu sou uma mulher, fazendo minha autodescrição para quem me ouve, mas não pode me ver, eu sou uma mulher branca, de cabelos longos, pretos e olhos pretos também. Estou vestindo aqui uma calça preta com uma blusa de botão rosa. Queria ouvir de vocês, né? Quando a gente fala de previdência, a gente já associa muito com o investimento tradicional, né? A diversificação, ela não é tão desmistificada na previdência, é muito concentrado na renda fixa. Queria ouvir de vocês se isso ainda é uma realidade, né? O mercado está concentrado na renda fixa? Acho que a gente pode começar com o Rogério aqui. Vamos lá, é uma ótima pergunta. Então, assim, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, né, a gente está vivendo uma época de Brasil com juros ainda super elevados ali, né, na faixa dos 12, entre 12 e 13, eu não sei exatamente o momento que as pessoas vão assistir isso, mas hoje está nessa faixa. Então, acho que não só na Previdência, mas no geral, tá? Você pega os investimentos gerais do investidor médio, ele ainda é muito concentrado em renda fixa. Verdade também que na Previdência isso é maior, mas vem diminuindo, tá? Se a gente voltar, sei lá, uns 10 anos, era 90% a 95% dos recursos de Previdência, de fato, eram instrumentos de renda fixa pós-fixado ainda, né? Ou seja, CDI mesmo, né? O mais conservador possível. Eu comentei um pouco antes, né, que ao longo do tempo foram feitas flexibilizações, etc. Essas flexibilizações geraram no mercado de previdência uma ebulição de novos produtos, multimercados, internacionais, em ações, etc. Então essa oferta veio primeiro e depois o dinheiro veio. Então hoje os recursos já estão mais diversificados na Previdência, muito mais do que eram, sei lá, 10 anos atrás. A gente já vê, por exemplo, aqui, cerca de 20%, 25% dos recursos em planos que são multimercados, um pouco maior que isso em crédito privado, né, que é uma modalidade que também não deixa de ser pós-fixada, mas é um risco diferente, é uma sofisticação muito diferente. Então está ocorrendo a cada dia um processo, sim, de diversificação na Previdência. Acho que tem espaço para ir além, tá? Porque tem um estoque lá de trás ainda muito grande nesses instrumentos e há uma oportunidade de falar com o cliente, né? Explicar, né, que existem novas oportunidades dentro dessa categoria de produto que podem ser aproveitadas, vamos dizer assim, né? Mas ainda é uma concentração alta, na minha opinião. E lembrando, né, talvez a Previdência seja um dos melhores instrumentos para você correr risco, porque se realmente é de longo prazo, né, você tem tempo para recuperar isso. Então, uma carteira de Previdência ela deveria ser, na média, eu estou falando em termos conceituais, né, ela deveria ser uma parte mais arrojada do seu portfólio, né, porque aquela reserva de emergência, você não vai arriscar, você vai colocar ali no CDB, no fundo DI, alguma coisa parecida com isso. Aquela parcela mais de longo prazo é uma parcela que você pode correr um pouco mais de risco e você tem o tempo para
para recuperar e para esse investimento amadurecer, vamos dizer assim, né? Então, melhorou muito, ainda está abaixo do percentual de diversificação que essa categoria deveria ter, tá? Deixa eu ter um complemento, que eu acho que assim, a gente ao longo do tempo, pelo menos nos últimos anos, a gente começou a quase que demonizar, né, a renda fixa no Brasil, né? E assim, de fato, o que acaba acontecendo, a gente tem sempre que pensar assim, qual que é o problema do cliente que a gente está querendo resolver ou ajudar ele a resolver quando a gente faz uma recomendação de investimentos, né? No caso da Previdência, é garantir que este cliente vai ter uma renda no momento que ele se aposentar, né? Então, sempre é importante que a gente discuta com o cliente quanto que ele gostaria de ter de renda lá na frente, né? Cada um vai definir o quanto que se aposentar, 60, 70, 80 anos, cada vez mais as pessoas, né, querem se aposentar mais tarde, né, porque a gente tem tido uma melhoria muito boa na qualidade de vida, né? Então, essa é a questão, né? Quanto que você precisa ter lá na frente e por quanto tempo você gostaria de ter este valor. Então, o que é importante para a pessoa quando ela está investindo em previdência não é a rentabilidade do mês, de 2 meses, de 3 meses. Ela deveria estar muito mais preocupada em saber se o valor que ela vai ter lá na frente, quando ela se aposentar, está aumentando ou está diminuindo. Se não estiver acontecendo absolutamente nada, ela deveria ficar tranquila, não ficar desesperada se eventualmente você teve um mês que teve uma rentabilidade negativa, porque dependendo no produto que ela investiu, isso está garantido lá na frente. E a renda fixa faz isso, né? A renda fixa, ela chama fixa porque a gente garante que no momento do vencimento, quando você eventualmente for querer, o valor que você contratou vai estar lá. E não simplesmente que não varia, né, mês a mês. Então, é importante, assim, a renda fixa tem o seu valor nesse processo. Claramente no Brasil é uma oportunidade que com taxas de juros super altas, você consegue entregar para o cliente, às vezes taxas, o IPCA, inflação, mais 3, 4, 5%, e isso não acontece em lugar nenhum do mundo, né? Se você pegar os Estados Unidos, grande parte dos produtos de previdência são em renda variável, né? Então, por quê? Porque a taxa de juros lá é muito baixa, o prêmio que você tem em relação à inflação é muito pequeno. E então você é obrigado, né, a buscar, né, oportunidades. Mas, de novo, quando você investe nesse tipo de produto, por exemplo, em renda variável, não dá para você garantir o que vai acontecer com a sua renda lá na frente, porque de fato aí você está correndo um risco que é um risco não do governo, né, que é quando você investe em renda fixa. Então, de novo, é como o Rogério falou, a questão é você balancear as duas coisas, mas também não vamos demonizar a renda fixa, né, porque ela tem um papel super importante, né, na construção da sua reserva lá na frente, principalmente quando você ainda tem esses prêmios, né, que a gente tem hoje, né, de IPCA mais 3, 4%, e vai te garantir que, né, acima da inflação, no momento da hora que você for entrar em renda, você todo mês, todo ano, você teve um ganho acima da inflação e você sabe exatamente como está. Então, acho que essa é uma outra coisa quando a gente fala em previdência, para as pessoas não se preocuparem tanto, né, com o que aconteceu no mês, né? Tenta olhar mais no longo prazo, porque é isso que faz sentido. Você quer ter uma reserva lá na frente. O que está acontecendo agora talvez não seja importante, né? Então, acho que essa é uma outra coisa super importante para essa questão da renda fixa versus outros ativos. Perfeito. Pensar no longo prazo, então, e no objetivo, né? O quanto você quer ter ali no final desses anos, enfim, desse período. Bom, vou voltar aqui para a Valquíria, que acho que a Valquíria quer fazer mais uma pergunta aqui, né? Dando continuidade nessa questão do prazo, é muito comum nós vermos clientes com perfil de previdência, mas por ser algo de longo prazo, o cliente ele acaba deixando para amanhã, para o futuro. Então, Cláudio, assim, como conseguiremos assessorar esse cliente nessa tomada de decisão, né, ao ponto realmente, muitas vezes, de anteciparmos essa escolha? Olha, acho que tem uma frase que eu gosto muito, que não existe melhor rentabilidade, né, não existe produto com maior rentabilidade do que aquele que você começa antes, né? Então, assim, nada bate uma coisa chamada juros compostos
né? Assim, não existe gestor no mundo que é melhor do que os juros compostos, né? Então, assim, claramente, quando a gente vai falar de previdência, eu acho que esse é um assunto que quanto mais cedo a gente começar a falar com o nosso investidor, com a nossa investidora, melhor. E, de novo, voltando no começo da nossa conversa, é difícil, né? Porque, de fato, você está muitas vezes, às vezes até por uma questão de necessidade, as pessoas não têm, né? Você não tem a prioridade, você tem que resolver outros problemas antes de pensar daqui a 30, 40 anos. Ou, eventualmente, é uma questão de você priorizar, eventualmente, não vou dizer que é a coisa errada, porque gastar dinheiro com os prazeres que a gente tem também faz parte, né, da vida, né? Não dá para ficar guardando todo o dinheiro que a gente tem. Mas eu acho que é importante nisso a gente falar muito bem com os nossos clientes e mostrar para ele. Acho que primeiro a questão que a gente comentou já, quanto que vai ser o valor que ele vai ganhar na previdência pública, na previdência social. Poucas pessoas têm noção disso e começar esse trabalho, né, de contribuição mensal, né, de investir. Eu lembro que eu conversei às vezes uma pessoa que a pessoa falava assim, eu não invisto nada, né? Eu falei, mas você não tem uma previdência de contribuição mensal? Falou, nossa, é verdade, né? Então, a previdência de contribuição mensal, aquele dinheirinho que ela colocava todos os meses, entrou como um custo para ela, né? Então, ela já tirava isso, né, dos rendimentos que essa pessoa tinha. E claramente aí ela falou, nossa, eu até tinha esquecido, né, desse valor que estava investido e já era um valor significativo. Então, acho que isso é importante, tanto às vezes, né, na previdência complementar. Também tem muita gente que trabalha em empresas que oferecem uma previdência, né, na pessoa jurídica, aonde eventualmente você investe, já é debitado do seu próprio salário, e muitas empresas têm uma contrapartida em relação a isso. Então, acho que isso é uma outra coisa que a gente sempre aconselha, né? Quem trabalha em empresa e a empresa tem um plano de previdência, faça isso, né? Porque dificilmente você vai conseguir qualquer que seja o investimento que tem uma rentabilidade maior do que uma contrapartida da empresa, eventualmente, independente do valor que esse valor vai ser. Então, assim, eu acho que é de fato mostrar para as pessoas, né, o poder dos juros compostos novamente, né, de você começando agora, quanto que você vai ter lá na frente, né? As pessoas não têm noção que às vezes, mas é só R$50 ou é só R$100, mas esses 50, R$100 ao longo de vários anos e com os juros em cima de juros, ela vai conseguir. E depois que ela entra no processo, né, começa a dar um certo orgulho, eu estou conseguindo economizar. E o dinheiro de previdência, o que a gente percebe, isso aqui a gente vê no dia a dia, é o último dinheiro que as pessoas de fato mexem. Mesmo que no Brasil não exista essa limitação, vários outros mercados no mundo você não pode tirar a previdência até até você ter quase 60 anos. No Brasil você pode, sem nenhum tipo de penalidade, mas a gente percebe que as pessoas preservam a previdência, mesmo podendo falar, mas esse dinheiro ele está marcado. Então é importante, de fato, a gente ter essa conversa e tentar fazer com que as pessoas comecem a investir o mais cedo possível, né? De preferência logo quando entram no mercado de trabalho. A gente sabe que para muita gente isso não foi possível, mas a gente tentar antecipar isso. Perfeito, obrigada. Obrigada, Cláudia. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre previdência para planejamento sucessório. E aí eu chamo a Joyce aqui de volta para fazer a pergunta. Queria ouvir do Rogério um pouquinho. Porque quando a gente fala de previdência, a gente sempre pensa na reserva do futuro, né? A gente falou muito disso, né? Como convencer a pessoa a juntar o dinheiro para a aposentadoria. Mas a gente sabe que sucessão patrimonial, as famílias têm um papel muito importante, né? Esse papel da previdência na sucessão patrimonial das famílias. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho, assim, para quem nos ouve, o que é a sucessão patrimonial, e a importância da gente considerar a sucessão numa assessoria na hora da gente contratar uma previdência. Ótima pergunta. Bom, vamos lá.
Vê que produto cheio de nuances, né? A gente estava falando agora de educação financeira, começar a investir, agora a gente está falando tá lá na frente falando de sucessão patrimonial. E é exatamente o mesmo produto. Vou chegar na sucessão, mas eu queria até voltar um pouquinho aqui, né? As pessoas têm uma tendência de postergar decisões. Isso é natural, acho que até do ser humano, né? Principalmente quando elas entendem que não há prejuízo em tomar essa decisão daqui 1 ano, 2 ou 3. Só que na Previdência tem prejuízo, tá? Se você pegar o PGBL, por exemplo, né, que você tem ali os 12%, que o Cláudio já comentou, que você pode abater, isso vale naquele ano. No outro ano, desse ano aqui, você já perdeu. Né? Então, acho que a gente talvez tenha que chocar um pouquinho as pessoas, né? Que elas estão perdendo um benefício a cada ano que elas deixam de tomar essa decisão. Não é que ela está deixando de ganhar, ela está efetivamente perdendo ali, tá? Seja no Come Cota, seja os 12%. Agora, indo para né, corta, vamos para a sucessão, né? Vamos lá. Qual que é o problema que a gente resolve de sucessão patrimonial dos clientes? É um problema de liquidez, né? Não é um problema de riqueza. Né? Porque a pessoa já tem o dinheiro, né? E já está investido em alguma coisa que pode ser a Previdência. A gente fala de sucessão patrimonial na Previdência por 2 características principais. Tá? A primeira é que acho que é o único investimento em que você escolhe o beneficiário. Né? Nenhum outro, se você fizer um fundo, se fizer uma poupança, se fizer um CDB, se fizer qualquer outra coisa e você infelizmente vier a falecer, aquilo vai para um processo de inventário, vamos ver quem são os herdeiros, etc., contrato advogado, etc. Você não tem tanto controle sobre isso. Você conhecendo o Código Civil, você sabe mais ou menos como aquele dinheiro vai ser destinado. Mas você tem que aguardar esse processo de inventário, que às vezes demora. Né? Eu já vi clientes que demorou 2 anos, 3 anos para conseguir resolver tudo, né? Toda essa questão, porque é feito o levantamento de todo o patrimônio daquela pessoa. Então, a Previdência, beneficiário, você consegue escolher quantos % para cada pessoa e etc. Tem que respeitar ali algumas regras para fazer isso, né? Da legítima e etc. Mas a flexibilidade é muito grande com relação à escolha dos beneficiários. Então essa é a vantagem número 1, você escolhe. A vantagem número 2 é que não entra em inventário. Então assim, em dias, os beneficiários recebem o valor ali que está na Previdência. E é mais comum do que a gente imagina que isso a liquidez nesses momentos é um problemaço para quem fica, tá? Porque apesar da pessoa ter um monte de dinheiro guardado lá, aquilo tudo está travado, né? E as contas continuam, né? Então, assim, muitas pessoas fazem lá uma conta cotitular e etc. para tentar resolver isso, mas a parte da Previdência é uma grande reserva de liquidez para as famílias nesse momento, né? E é a única que dá para você fazer isso também, né? Apresenta ali alguns documentos, é muito simples esse processo, em dias esse dinheiro está na conta. Então, essa é a vantagem número 2 para a sucessão. A vantagem número 3 depende um pouco de qual estado da federação a pessoa é. Né? Tem estados em que há cobrança do ITCMD, tem estados em que não há cobrança de ITCMD. São Paulo, por exemplo, não tem cobrança de ITCMD sobre os valores de previdência. Né? Então, esse valor é entre 4% e 8%. Né, sobre qualquer investimento que você tenha, quando você morre, né, antes dos seus sucessores receberem isso, tem que fazer o recolhimento desse TCMD, que é entre 4% e 8%, depende do estado. Na Previdência, a maioria dos estados não tem esse TCMD. Né, então é uma outra vantagem. Né, você recebe rápido o recurso para quem você determinou e você deixa de pagar. Vamos colocar uma média de 6% aí, é um valor importante quando você pensa em pessoas que têm um patrimônio bastante elevado. Eu diria que tem uma quarta vantagem ainda. Você não precisa colocar advogado, fazer aquela complexidade toda para receber isso. Qualquer pessoa entra lá, coloca o documento e recebe. Então, assim, é um produto muito utilizado, né, para a sucessão patrimonial. No mundo ideal, a pessoa faz a sua reserva lá, usa uma parte, né, ao longo da vida ali, né, na época de aposentadoria, né, que é um nome ruim, de usufruto, né, do recurso, talvez que melhore assim, e aí sobra alguma coisa ali e já está ali destinado, né, para as pessoas certas, com liquidez e com velocidade. E não subestimem essa questão de liquidez na assessoria com os clientes. Realmente eu vejo casos assim, vocês devem ter visto muito mais que eu que lidam com o cliente, de famílias que ficam em situações realmente complicadas aí por não conseguir ter acesso a um dinheiro que é delas. E lembrando, né, patrimônio é diferente de dinheiro.
patrimônio paga imposto, a casa paga imposto, o carro paga imposto, a casa na praia paga imposto, né? Tudo isso paga imposto. De onde vai vir, né? Se não tem liquidez. Então, assim, o planejamento da sucessão tem que levar em consideração também não só aqueles gastos correntes da família até ela receber o inventário, mas também o ITCMD sobre todo o inventário, né? Aí o pessoal usa muito seguro para fazer isso, que eu acho também que é interessante, e usa também a Previdência. Então, assim, sucessão e Previdência, que é isso que eu podia colaborar, tá? Obrigado pela pergunta. Muito bem, obrigada, Rogério. Agora a gente vai um pouquinho para o universo dos empreendedores e para isso eu vou chamar a Débora Batista, que vem representando então o Itaú Empresas. Tudo bem, Débora? Olá, tudo bem? Prazer estar aqui. Fazendo minha autodescrição para quem nos ouve e não nos vê, eu sou uma mulher branca com cabelos e olhos castanhos e estou com uma roupa toda azul marinho. No mundo empresas, aqui no Itaú, a gente tem uma interação muito grande com os microempreendedores, né? E Cláudio, como que você percebe o papel dos nossos gerentes para que estimule os empreendedores a pensarem a longo prazo, né? E no planejamento de suas reservas? E qual a importância da previdência privada para esse público específico? Acho que essa é uma ótima pergunta, porque a gente acaba pegando um público um pouco diferente, né? Acho que primeiro, acho que o empreendedor, né, tem um papel super importante, acho que na nossa sociedade, mas tem uma urgência de recursos muito grande. Ele vive sempre ali, né, na navalha, né, tem que pagar as contas, então é super difícil de a gente eventualmente conseguir falar de planejamento a longo prazo para quem é empreendedor, até pelas condições que eventualmente acabam acontecendo, né? O empreendedor ele tem uma condição diferente, porque ele não é CLT, ele não faz recolhimento do INSS, né? Ele tem outro tipo de declaração. Quanto menor, mais ele mistura o dinheiro da empresa com o dinheiro da pessoa física dele, então vira uma confusão, né? Por isso que assim, o PGBL provavelmente não vai ser, né, o melhor produto para ele. Por outro lado, você tem o VGBL. Então o VGBL ele só não tem a vantagem dos 12% que a gente falou, mas ele tem todo o resto, né, dos benefícios, a parte de sucessão que o Rogério acabou, né, de falar agora, não tem o come cotas, então de fato, se ele estiver fazendo investimento para o longo prazo, ele também tem um benefício muito grande. Ele pode fazer a mesma coisa para os filhos, como a gente tinha comentado. Claramente ele não vai ter todo o benefício, mas ele tem a outra parte, né? E como a gente comentou, Previdência ninguém gosta de mexer, né? Então a Previdência, primeiro, ela cria uma disciplina muito grande na hora de contribuir, né? Então você coloca quase que ali todo mês como sendo um valor que vai estar debitando ali, né, do quanto esse empreendedor eventualmente ganha, e cria outra disciplina que é de impedir com que você vá lá, né, e no momento de maior dificuldade eventualmente do negócio, que a gente sabe que acaba acontecendo com o empreendedor, ele vai lá e tire. Então assim, a Previdência também, de uma certa maneira, blinda esse dinheiro, porque o empreendedor ele pode ser diferente na atividade dele, mas ele também vai chegar um momento que ele vai se aposentar. Geralmente se aposentam mais tarde do que o pessoal que continuam trabalhando, mas em algum momento ele vai se aposentar, ou eventualmente ele vai ter uma dificuldade. Eu acho que também para esse empreendedor, a Previdência também pode servir como uma reserva que eventualmente pode acontecer num momento de dificuldade, mais no longo prazo do que no curto prazo, né? Então acho que é importante essa discussão de falar também, né, que um dia você vai se aposentar, né? Às vezes o pessoal mais empreendedor não vai falar, não, eu não vou, mas todo mundo se aposenta. Vai chegar um momento que você vai se aposentar, a pessoa quer curtir um pouco mais a vida, deixar um pouco de trabalhar. Então acho que é importante também para os empreendedores, mas de novo com a nossa assessoria, com a assessoria dos planejadores financeiros, né? Porque é uma situação um pouquinho diferente, mas vale a pena também. Perfeito, muito obrigada. Perfeito, muito bom. Obrigada, Cláudio. E ainda, continuando aqui nesse universo, né, dos empreendedores, eu chamo a Silvia Léo, que também tem uma pergunta para fazer, né, Silvia? Olá, tudo bem?
Eu sou a Silvia, trabalho aqui no Empreendas Digitais. Sou uma mulher branca, loira, estou me vestindo aqui uma calça preta e uma camisa bege. Rogério, continuando um pouco do que a Débora trouxe aqui, falando sobre empresas, né, no Brasil, né, a gente tem aqui dentro do Itaú empresas de todos os portes, né, pequenas, grandes, médias empresas, enfim. Olhando do ponto de vista do empresário que incentiva e que contribui aqui, né, nós somos parceiros de muitas empresas aqui em planos complementares para os colaboradores. Como que você enxerga isso para uma empresa? Qual que é a vantagem desse empresário de incentivar esse planejamento financeiro para os times? Ótima pergunta, né? Assim, tentando pegar um pouco dos dois empresários, vamos pensar naquele mais empreendedor menor e numa empresa já, né, constituída, etc. Para o empreendedor ali, eu estava discutindo com amigos que são empreendedores, né? Eles têm uma dificuldade enorme de entender o que é investimento segundo o que a gente entende que é investimento. Porque para eles estão investindo na empresa, entendeu? Assim, eles falam assim, você investe no quê? Ele investe na empresa, né? Então é difícil, né, convencer esse empreendedor de que ele tem que pensar um pouco nele, né? Porque ali a empresa, né, uma hora vai ficar com alguém aquela empresa, né? Ela vai perdurar se der certo, etc, etc. Então o empreendedor, o investimento para ele é o investimento na empresa. É muito difícil você tirar ele dessa visão, né? E é assim, o comprometimento da pessoa com o negócio dela. Eu acho muito interessante. Mas acho que o desafio para o empreendedor é um pouco esse, né? Você tentar, cara, mas pensa um pouco em você aqui, né? Põe alguma coisa no seu CPF, né? Que um monte de coisa errada pode acontecer com uma empresa, né? Se a gente sabe como que são essas coisas. Agora, numa empresa já constituída, eu vejo que a maioria das grandes empresas tem planos de previdência já para os seus funcionários. E aqui tem duas coisas, né? Primeiro, a própria empresa tem benefícios em fazer o plano de previdência para os funcionários, porque aquele valor que ela paga, ela bate, né, do imposto, né? É uma despesa operacional. Então é como se ela estivesse utilizando aquele recurso na produção dela, né? Seja um produto ou um serviço, né? Então ela tem um benefício fiscal. A segunda coisa é propriamente a parte de retenção, né, de talentos e de competitividade, né? Hoje todas as empresas oferecem isso, então quem não oferece, né, eventualmente fica numa situação mais delicada, né, junto aos seus concorrentes e não conseguir até atrair talentos. E manter também, né? Porque esses mecanismos de contribuição, né, do empregado e da empresa são formatados para que o cliente, porque o empregado, né, ele tem acesso ao recurso depois de cumprido uma série de anos naquela empresa. Então isso, para a estratégia da empresa, é não só uma ferramenta de atração, né, de competitividade ali, né, então você fecha o pacote, né, o salário e o plano de saúde, etc., e a previdência, qual é a contrapartida, etc., como também de retenção. Né? Porque se você sai muito cedo da empresa, você perde, né, aquela parte ali da empresa. Então, acho que as empresas maiores, de uma maneira geral, utilizam já muito bem esse recurso. Mas eu vendo os dados, né, e trazendo um pouco essa agenda de dados aqui também, né, até das empresas, tá? Eu vejo empresas aqui com, sei lá, 10 mil funcionários, 15 mil funcionários, e quando eu olho quantos tem previdência, com contrapartida da empresa, ou seja, ele coloca 10, a empresa coloca 10 por exposição, cara, o índice não passa, em muitas empresas não passa de 20. Você vê como a gente ainda tem um trabalho a fazer de educação com pessoas, né, que estão ali, e aí realmente a pessoa está perdendo dinheiro, concordam? Porque se ela põe um dinheiro, ela ganha um outro, simplesmente por estar ali, né? Então, e nem assim esses índices, né, deveria ser 95%, 99%. Né? Então é subutilizado, por incrível que pareça. Apesar das empresas terem, eu acho que os próprios funcionários acabam não dando atenção para isso. Demora um tempo até. Demora, né? Deve acontecer aqui também, tá? Deve ter gente aqui. Espero que se alguém não tem, né? Plano de previdência aqui, que acho que é o último dia que vocês não têm, né? A partir de amanhã eles estarão contribuindo. Então é isso, tem vantagem para a empresa, tem a retenção, tem a atração, tem uma série de coisas aqui e acho que as pessoas precisam se informar um pouco melhor. Tem gente deixando dinheiro na mesa aqui, literalmente, tá? É isso. Perfeito. Bom, ainda falando sobre desafios, convido a Débora para fazer novamente mais uma pergunta aqui.
Então, como a gente falou anteriormente, é que muitas vezes a gente olha ainda como a previdência privada como um produto muito complexo, né? Cláudio, quais as opções aqui de modernização e novos desafios aqui do produto para a nova geração? E como que elas podem nos apoiar aqui no desafio de fazer com que essa nova geração brasileira comece a olhar para o planejamento financeiro? Bom, complexo é mesmo, né? Acho que a gente já discutiu isso daqui, o Rogério já falou bastante, né? Teve uma outra pergunta, assim, de fato, a Previdência é um produto complexo, mas, de novo, ele é complexo, mas também traz vários outros benefícios que outros investimentos acabam não trazendo, né? Sucessão patrimonial, toda essa questão tributária que a gente colocou. Sim, e de fato, eu acho que ao longo do tempo a Previdência, ela, ou por uma questão de algumas legislações que existiam, ou eventualmente pelas próprias empresas, ela foi vista, era um produto mais tradicional, um produto que foi ficando velho e as pessoas eventualmente pegaram uma certa aversão ao produto de previdência. O que acaba acontecendo, e acho que nos últimos 2, 3 anos isso aconteceu de maneira muito mais rápida, né? A Previdência era um produto que ela era basicamente de gestores dos grandes bancos, né? Então você tinha a Itaú Asset, que fazia o produto, esse era o produto que a gente distribuía, né? E por que isso acontecia? Acontecia porque a Previdência ela tinha uma série de travas do tipo de ativo que você podia colocar. Então, o que você conseguiria extrair de rentabilidade desses planos de previdência era menor do que, eventualmente, se você colocasse num fundo. Como no Brasil a gente tem uma limitação de ativos diversificados, as assets independentes, que também são muito boas, acabavam não querendo entrar neste mercado, né, de previdência e usavam esses ativos que ela tinha à disposição para fazer quase que tudo em fundo. Então, ficou de fato um produto com poucas opções e opções muito mais conservadoras e tradicionais. Ao longo dos últimos 4, 5 anos, a legislação mudou, permitindo uma flexibilidade muito maior, né, de gestão, e a gente viu, né, essas assets independentes e a modernização das próprias assets próprias, das instituições financeiras, desenvolvendo produtos muito mais sofisticados, né? Então, antigamente você tinha limitação, por exemplo, de renda variável, hoje você tem produtos que podem investir 100% em renda variável. Você tinha muito poucos produtos de multimercado, hoje você tem na indústria uma quantidade muito grande de produtos de multimercado. Offshore, né, investimento no exterior era uma coisa que não podia ser feita e hoje você já pode, dependendo do tipo de investidor, ter um volume significativo de investimento. Então, o investimento que você pode ter, ele se modificou muito, mas ainda ficou essa imagem, né, da Previdência como sendo um produto muito conservador, muito tradicional, sem muitas opções modernas de você poder investir, que isso mudou nos últimos anos. Então, no Itaú, eu diria, né, a gente, nos últimos 2 anos, a gente multiplicou, acho que por 6 a quantidade de produtos que a gente tem hoje, com várias assets independentes da própria Itaú Asset, e a mesma coisa a gente vê acontecendo no mercado. E lembrando que a gente tem a vantagem da portabilidade, né, a portabilidade faz com que, eventualmente, né, você possa ficar operando, de tirar o seu investimento de um momento que está muito bom para, eventualmente, para renda variável, depois você muda para renda fixa, você muda para offshore, então tem esse benefício que outros produtos eventualmente não têm. Mas a Previdência, por si só, ela se modernizou muito, acho que nos últimos 4 anos, né, com produtos muito mais sofisticados do que a gente tinha lá atrás, né, que era muito focado em renda fixa. A coisa mais moderna que a gente tinha, às vezes, era uma gestão renda fixa ativa, agora não. Agora a gente tem uma quantidade de produtos, uma sofisticação tão boa ou quase tão boa quanto outros produtos. Obrigada, Cláudia. A gente está
caminhando para o fim aqui da nossa conversa, mas antes a Silvia tem mais uma pergunta para fazer, né, Silvia? Bom, agora não é mais pergunta, agora é uma curiosidade aqui. A gente falou de muitas possibilidades aqui de previdência, a gente passou pelo Personalité, passou pela GL, por empresas aqui, e eu acho que tem uma frente de desenvolvimento das pessoas, de conhecer um pouco mais do produto. O que vocês têm consumido de informação para se preparar para esse cenário todo que a gente vive? E o que você recomendaria para nós aqui, que quer dar um passo a mais aqui no desenvolvimento com relação à previdência, investimento, plataformas, livros? O que vocês têm usufruído aí para vocês? Começo aqui? Pode começar. Acho que tem muita coisa, tá? Nesse tema de investimentos, tem muita coisa e tem muita armadilha também, né? Eu acho que é até uma dificuldade de conversar com esse público mais jovem, né? Porque eles estão ali sendo acessados por, né, diversas coisas, né, que se chama de investimento, e aí você vai falar de uma coisa mais tradicional, o pessoal acha que isso aqui é uma coisa velha, etc. Mas assim, eu acho que para quem gosta de investimentos e quer entender um pouco melhor, assim, mas numa literatura não técnica, tá, que eu acho muito interessante, é um livro até velho já, bem velho, que é Axiomas de Zurique. Eu acho que é um livro bem legal, né? Então, assim, é um livro gostoso de ler e que te dá uma boa noção aqui desse mundo de investimentos, etc. Não vai te trazer a tecnicidade, né, ali de como calcular as coisas, etc. Mas é um livro muito, muito legal. Eu já li algumas vezes esse livro. Eu recomendo bastante que o pessoal que ainda eventualmente não leu, né, porque já é um livro consagrado aqui, que faça. É uma leitura que eu particularmente gosto muito. Com relação ao dia a dia, aí tem dezenas de plataformas aqui que a gente usa, até pela atividade aqui de broadcast, profit. Então, assim, a gente tem muita informação aqui né, online aqui, né, de coisas que estão acontecendo naquele momento, e o próprio Inteligência Financeira, que eu recomendo para que todos usem. Eu uso bastante, já falei, não é rasgação de seda não, acho um conteúdo bastante bom, tem um resumo bem competente ali de tudo também, e acho que muita gente ainda não conhece e deveria olhar, porque realmente é um conteúdo muito bom ali para o dia a dia, né? Então fica essas coisas, dia a dia vai na Inteligência Financeira, pega um livro legal, Axiomas de Zurique, que eu tenho certeza que vão gostar. Sou suspeita para falar, hein? Mas eu acho que é um bom caminho. Muito bom, né? E você, Cláudio, como é que você se atualiza? O que você indica aí para o pessoal? Olha, eu acho que a gente teve uma mudança muito grande, acho que do processo de atualização, né, com tudo isso que está acontecendo de internet, com toda essa questão. Antigamente, o conhecimento era uma coisa muito restrita a poucas pessoas, né? Acho que agora isso está ficando muito mais democrático, né? Então, acho que no dia a dia eu também gosto muito de ler o Inteligência Financeira, né? É importante que para a gente, que é profissional de mercado, que está falando com os clientes, saber exatamente o que está acontecendo. Então, acho que isso é meio que básico, né? A gente saber exatamente para que lado o mercado está indo e por que o mercado está indo para um lado ou outro. Acho que outras coisas são, acho que cada vez mais podcast fica uma coisa bacana, e acho que cada um pode pegar os seus, que tem muita coisa, hoje é difícil até você escolher. Agora, eu acho que um campo, principalmente para quem é profissional, que está dando conselho para cliente, eu acho que todas as nossas certificações que você tem, CFP, CEA e outros mais, eles dão uma parte técnica muito importante, né? Eu acho que isso sem dúvida nenhuma, tem um valor. Mas acho que tem uma parte que a gente precisa cada vez mais se aprofundar, que é toda a questão de comportamento, né? De economia comportamental, finanças comportamentais, porque no fundo, né, os nossos investidores, grande parte daqueles com que a gente fala no dia a dia, no final das contas, a parte técnica, né, é muito difícil de entender, né? Eu sempre falo que para a gente ter uma noção de como é que a conversa com o investidor e como é que ele nos escuta, é como se a gente estivesse falando com o nosso médico, né? Quando a gente se coloque no papel, né, de um paciente, do médico, e ele está te falando um monte de coisa, né, que eventualmente você não tem a menor condição de entender. Muitas vezes é isso que acontece, né, com a tecnicidade dos nossos investimentos. Então, eu sempre acho bom com que a gente gaste o tempo, né, para falar sobre
estudar um pouco sobre teoria, sobre finanças comportamentais. E tem um livro muito bacana que eu acho que fala sobre isso, chama A Psicologia Financeira. Ele é traduzido, se a tradução fosse literal, era Psicologia do Dinheiro. Né? E tem uma frase que tem nesse livro que eu gosto muito, que ele fala que o melhor investimento é aquele que deixa dormir tranquilo. Né? E de fato, para o nosso cliente, é isso. Né? O que deixa as pessoas dormirem tranquilas é bem diferente. Tem pessoas que se vê uma coisa muito conservadora, né? Aquela rentabilidade pequena, não dorme tranquila porque acha que está perdendo oportunidade. Para as outras, não. Para as outras, se ela vê a coisa oscilando muito, eventualmente ela vai. Então, a gente tem que entender, de fato, né, o que é importante para o nosso cliente, como é que ele pensa, né, e gastar tempo com essa parte de comportamental para que a gente possa, né, a gente vê que boa parte das conversas que vocês têm, com que os planejadores têm, elas não são uma conversa tão técnica, é muito mais você dando um conforto naquela conversa, né, de que aquilo que ele está fazendo vai atender os objetivos dele, né? Muitas vezes quase como um psicólogo ali sobre a parte de investimentos, né, e não menosprezar que aquilo é uma parte super importante da vida do investidor ou da investidora. Então, gastem tempo, né, lendo um pouco, estudando um pouco a parte comportamental, porque isso faz toda a diferença na conversa com os nossos clientes. Muitas vezes, como vocês vão ver no dinheiro, né, nesse livro que eu falei, mais importante até que a questão técnica. Então, gastem tempo com isso. Muito bom, perfeito. Que aula, hein, gente? Que aula. Bom, eu adorei essa nossa roda de conversa. Eu quero agradecer imensamente os nossos convidados, nossos entrevistadores de hoje e também a plateia que assistiu o nosso Talks de hoje presencialmente. Obrigada, pessoal, por estarem aqui. Muito obrigada para você que nos acompanhou até aqui. Espero muito que você tenha gostado dessa edição do Desenvolve Talks. E se você quiser saber mais sobre previdência, sobre esse assunto, a gente tem uma série no nosso canal do YouTube, uma série produzida pela Mara Luque, lá no Inteligência Financeira, e também nas nossas redes sociais, siga IF. Além disso, eu quero pedir para você, não deixe de responder a nossa pesquisa para nos contar o que você achou desse nosso bate-papo de hoje, aqui do Desenvolve Talks. O time do Desenvolve está sempre pensando, todos os dias, né, em formatos diferentes e conteúdos para levar as melhores informações até você. Por isso, conta pra gente aqui quais convidados e quais temas vocês gostariam de ver aqui no nosso próximo encontro. Esse conteúdo ficará disponível na IOX e nas principais plataformas de áudio e vídeo. É só procurar pelos perfis do Desenvolve. Obrigada e até o próximo.